E o presidente Lula afirmou que o Brasil não pretende entrar em confronto nem com a China nem com os Estados Unidos. O petista disse que o país não tem capacidade militar nem tecnológica para uma disputa desse tipo. A declaração foi feita durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Vocês acham que eu quero brigar com a China? Eu não sou louco. Vocês acham que eu quero brigar com os Estados Unidos? Eu não sou louco. Eu não sou louco. Eu não tenho nem os aviões que ele tem, nem os tanques que ele tem, nem as bombas que ele tem, nem o dinheiro que eles têm, nem o conhecimento científico e tecnológico que eles têm. Então, ao invés de ficar brigando com eles, eu quero derrotá-los, estudando mais do que eles, investindo mais do que eles, pesquisando mais do que eles e me transformando. É este o desafio que está colocado para nós. Quero derrotá-los estudando mais do que eles. Que tal, Augusto Nunes? Vai começar agora, dá tempo. Você acha que ainda tem tempo? Tem tempo. Deixa eu trazer uma outra fala do presidente Lula, que destacou que o Brasil precisa também elaborar um plano de defesa nacional. Nós também vamos ter que ter um plano de defesa, porque esse país tem 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse país tem 8.000 quilômetros de costa marítima. Esse país tem 5.700.000 quilômetros de mar, que é sob a nossa responsabilidade. Esse país tem uma quantidade enorme de terra rara de minérios críticos, tem a maior floresta tropical do mundo, tem 12% da água doce do mundo e tem 215 milhões de habitantes que nós temos que tomar conta. E se a gente não tiver defesa, a gente não toma conta. Falando que a gente tem que começar a legendar esses vídeos e essas declarações do presidente Lula, que está ficando cada vez mais difícil de compreender. Não é, Ana? Ele disse, então, que não é louco de querer brigar com a China e os Estados Unidos, mas ele tem implicado, né? Ele está provocando, será que tem isso provocado. Passou pela cabeça dele? O até quê? um estudo, não quero arranjar uma briga com os Estados Unidos com a China. Isso passou pela cabeça dele? É uma sandice. Sabe uma coisa que me perturba? Quando você vai a um museu da República, você tem cartas do presidente, você tem um presidente que escreveu um diário, você tem biografias de presidente honestas, né, biografias. O Lula, ele vai ocupar no Museu da República o quê? O que ele vai deixar? Ele não deixou nada escrito, né? Deixou aquele livro que não foi escrito por ele, o prefácio, que não foi escrito por ele no livro do José Sócrates, o presidente português, que também foi preso, que deixou para um assessor escrever. Então, o livro é uma fraude, do prefácio à última linha. Não escreveu nada, não. Eu tenho 4 recados, que é toda a obra escrita dele, eu tenho guardados. Ele não escreveu nada, não deixou nenhuma, nada. Para estudar o Lula, você vai ter que ouvir esse tipo de vídeo, esse tipo de declaração. Os caras vão chegar à conclusão de que o Brasil é que era maluco. Claro. Diga, Ana. Paula, eu acho que tem gente que fala que o problema, né, é um problema etílico, digamos assim. Ele até ficou muito bravo, né, com aquele repórter do New York Times, quando o New York Times, o repórter trouxe essa possibilidade na vida do Lula. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que é um problema de camisa de força já, porque há 2 dias ele estava xingando os Estados Unidos. Semana passada ele estava chamando os americanos de imperialistas. Aí depois ele disse que rolou uma química na ONU. Ele disse que rolou uma química com o Trump, que o Trump é bacana, que o Trump gosta dele. Em 2024 ele disse que a vitória do Trump era a volta do fascismo e do nazismo com outra face, com outra cara, por isso que ele ia torcer para Kamala Harris. Há poucos dias, o governo dele negou 2 vistos para 2 oficiais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que ele não quis que fossem ao Brasil para tratar principalmente de liberdade religiosa. Poderiam até falar sobre eleições, sobre censura, sobre big techs, mas eles estariam no Brasil para falar também sobre liberdade religiosa.
Então, assim, eu não sou louco de brigar com os Estados Unidos. Com a China a gente sabe. Com a China a gente sabe porque ele não é louco de brigar com a China, mas ele é bem consciente de vender o Brasil para a China, de colocar o Brasil no colo da China. Essa é a loucura dele. Em relação aos Estados Unidos, ele precisa se decidir, porque esse morde-a-sopra, os americanos já entenderam que nesse papinho de morder, assoprar e não, vou fazer aqui um aceno, vou ganhar um tempo com o Mr. Trump, isso já não cola mais, Paula. E eu repito, a carta de ontem dos americanos em relação ao Brasil, a extensão, aquela prorrogação das medidas sobre segurança nacional em relação ao Brasil, tem muita coisa ali e principalmente muita coisa direcionada a este senhor. Diga, Luciano. Como o mestre Augusto sempre fala, o nível de expectativa com respeito ao Lula é muito baixo. No entanto, a expectativa que deveríamos ter é a responsabilidade que ele tem como presidente da República. É isso aí. E a responsabilidade que ele tem como presidente da República não é isso, evitar entrar em choque, mas defender os interesses brasileiros. Ir em busca da China e dos Estados Unidos para defender os interesses brasileiros. Ele está negligenciando esta responsabilidade. Está negligenciando com respeito à China, porque a China está sobretaxando a carne brasileira, e está negligenciando em relação aos Estados Unidos. Eu acho que um fato recente que é digno de nota é exatamente a renovação dessa declaração da emergência nacional que os Estados Unidos acabou de decretar, se não me engano, ontem. Foi a renovação de 1 ano, não é? E eu tive a curiosidade de ver que países integram essa lista de emergência nacional. A lista é surpreendente. Nós temos lá Irã, Coreia do Norte, Rússia, Venezuela, Síria, Cuba. Só países assim que você não gostaria de estar junto com. Mas é onde o Brasil está. E isso representa negligência do presidente da República com respeito ao dever que ele tem de defender os interesses do país. Agora sim, né, Piotr, esse morde-a-sopra dele, eu não quero brigar com os Estados Unidos, eu quero derrotá-los. Aí começa o tom beligerante também, né, na sequência. Ele diz, eu quero derrotar pesquisando mais, investindo mais, estudando mais que eles. A pergunta é, o que ele fez nesse último mandato, mas deveria incluir todos os outros para que a gente tivesse uma pesquisa de qualidade de alto nível aqui no Brasil? Nada. Basta ver o que se transformou na mão da esquerda das universidades públicas do país, sobretudo as federais. Veja o nível de produção científica dessa gente. Doutores analfabetos. Exatamente, Augusto. Aí ele fala assim, não, eu não quero entrar em guerra. Eu fico imaginando, né? Uma vez se diz para o sujeito assim, mas amanhã eu vou começar cedo. Não, começar cedo é sua obrigação. Acordar cedo, depois tem que mostrar o que você vai mostrar durante o dia. Ele vai lá e diz o seguinte, não quero entrar em guerra porque... Bom, o Lula, basta ele melhorar o policiamento da fronteira seca brasileira aqui com todos os países sul-americanos, porque a estimativa é que passe de 8 mil a 16 mil toneladas de maconha e cocaína, porque falta policiamento na fronteira. As Forças Armadas não têm dinheiro, não têm recurso. Todo dia faltava combustível para as aeronaves da Força Aérea, imagina só. Estão sucateadas no governo Lula. Não tem nenhuma medida como isso. Ele despreza as Forças Armadas e boa parte daqueles oficiais não reagem também como deveriam reagir. E você não tem nem policiamento de fronteira para evitar o mal das drogas que aumenta a violência no país. Ele está querendo discutir a possibilidade de entrar em guerra com os Estados Unidos e a China. É uma loucura, é um devaneio, é uma falta de o que falar sério, né? Ele está completamente afastado da realidade. Ele fala há 20 anos para plateias domesticadas. Ele não conhece o país, não sabe o que se passa e continua se repetindo. E milhões de pessoas ainda acham que ele merece mais um mandato, né? É aquela frase, de novo, do Einstein, né? Você quer que venha uma coisa diferente usando o mesmo método. Isso. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.